Bom dia, meus irmãos. Hoje, na nossa escola dominical, nós abordaremos um tema muito importante, que é a função da música no culto. E esse tema é importante porque, como a música faz parte do culto que nós prestamos a Deus a cada domingo, é necessário que nós entendamos qual é o papel da música, então, já que ela faz parte dos nossos cultos. Nós temos a pregação da palavra, orações, a ministração dos sacramentos e também temos a música. E por que ela está ali? Qual é o seu papel? Qual é a sua função? E por isso que é importante que não somente aqueles que participam de grupos musicais, mas que toda a igreja esteja ciente do papel da música e a sua função. Então, essa aula é destinada a toda a igreja e não somente para aqueles que estão ligados diretamente com grupos musicais. O texto que eu faço uso aqui, ele foi produzido pelo meu irmão Jonatas, que também é seminarista, e nele nós vamos ver como que, em primeiro lugar, o culto a Deus ele é regulado por uma forma que o próprio Deus estabeleceu e não é simplesmente uma formulação humana. Os reformadores não tiraram os seus princípios de culto da sua própria cabeça, da sua mente, mas eles buscaram nas escrituras os parâmetros pelos quais Deus deseja ser adorado. Então, dentro disso, a música, então, ela não é simplesmente algo que está ali simplesmente para que o culto seja mais longo ou que o culto seja adornado com aquela música, mas a música tem um papel específico, tanto na adoração, como nós vamos ver, e também no ensino e na instrução da palavra de Deus, no ensino também. Né? Então, como a forma de arte, como expressão que os seres humanos têm, a música ela tem um papel muito importante na vida da igreja e no culto especificamente. Mas para isso é necessário nós primeiro entendermos o conceito do culto. Isso é muito importante porque foi a primeira coisa que os reformadores fizeram. Eles foram até as escrituras, analisaram os princípios que regulam o culto, porque como nós podemos observar no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma forma pela qual ele deveria ser adorado. A forma de culto do Antigo Testamento não foi produzida pelos sacerdotes, pelos levitas, mas Deus deu claras instruções sobre a construção do templo, sobre a forma dos sacrifícios, sobre como as festas deveriam ser. Então, toda a religião judaica ela foi regulada e foi estabelecida por Deus. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós não temos uma liberdade para nós fazermos o que quisermos no culto. O culto ele tem elementos que foram estabelecidos por Deus e, portanto, devem ser seguidos. O princípio que nós seguimos é o de que a Bíblia diz como Deus quer ser adorado, ou seja, o próprio Deus disse como quer ser adorado. Ele não deixou livre para que nós tomássemos a decisão. E aí esse tema é importante porque algumas igrejas acreditam que se a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. Mas o princípio bíblico é o contrário. Se Deus não estabeleceu, eu não faço. Então, por isso que o nosso culto ele tem uma forma específica e não tem elementos que foram adicionados em outras denominações, em outras religiões. Porque o nosso princípio e aí a gente precisa gravar bem, se Deus estabeleceu, eu uso. É o princípio regulador do culto. Se Deus deu a instrução, eu faço. Se ele não deu a instrução, eu não posso usar isso no culto. Então, a preocupação dos reformadores era oferecer um culto legítimo a Deus, em que somente Deus fosse adorado e a sua palavra fosse exposta verdadeiramente. E aí, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, eles também, então, reformaram o culto. Eles entenderam que Deus estabeleceu na sua palavra uma forma de ser adorado. Então, por isso que o culto, ele é a Deus. O culto ele é direcionado a Deus, ele é prestado a Deus e não é uma mera participação. A gente não está lá para assistir o culto, mas a gente participa do culto. Porque o culto é a convocação, é o convite de Deus ao seu povo. E no culto, Deus fala e nós respondemos. Ele fala conosco por meio da sua palavra e o povo de Deus responde com louvor, com gratidão, entregando as suas súplicas. Então, é o momento em que Deus convoca todo o seu povo. E por isso ele é muito importante para a vida espiritual da igreja, porque é quando o povo, a família de Deus, o corpo se reúne e se apresenta e responde ao convite de Deus, ao chamado que ele mesmo faz. Então, por isso que os elementos do culto, ou o culto como um todo,
ele não pode ser antropocêntrico, ele não pode ser voltado ao homem, ele não pode adorar ao homem, ele não pode falar simplesmente ao homem, mas é uma resposta a Deus, é um culto a Deus. Então esse culto ele é teocêntrico, Deus está no centro, porque é Deus que convoca o seu povo e o seu povo se dirige e se apresenta a ele para adorá-lo. Então, se podemos chamar de o ator central do culto, esse ator é o próprio Deus. Então, por isso que a preocupação dos reformadores foi em reformar a adoração, reformar o culto, para que o culto fosse prestado verdadeiramente. Que é o que Jesus disse à mulher samaritana: adorar em espírito e em verdade, adorar da forma como Deus estabeleceu. Aí nós temos, quanto ao culto, duas citações de Calvino que mostram qual era a preocupação daquele reformador, qual era a preocupação dele quanto ao culto. Então, Calvino aí diz: eu aprovo exclusivamente essas ordenanças humanas, que sejam não somente fundadas na autoridade de Deus, mas também tomadas da Escritura, e por isso inteiramente divinas. A ideia dele, então, ou o que ele nos ensina, é que aquilo que Deus estabelece para o culto deve ser extraído da autoridade das Escrituras, que não sejam fundadas somente por homens, não sejam criadas pela imaginação dos homens, mas que sejam inteiramente divinas, porque o próprio Deus é quem estabeleceu a forma como ele quer ser adorado. Ele não quer simplesmente que nós vamos até ele e façamos aquilo que a gente achar melhor, aquilo que nos faz bem também fará bem a Deus, não. Deus estabeleceu como ele quer ser adorado. E, portanto, nós não somos autorizados a adorar a Deus de outra forma, senão aquela que ele estabelece. Devemos adorar a Deus da maneira que ele mesmo ordenou na sua palavra, mesmo que nós não tenhamos um modelo detalhado, mas são princípios extraídos das Escrituras. Deus não deu um modelo litúrgico completo, mas ele deu princípios aos quais nós devemos seguir, de como adorá-lo. Então, nós devemos estudar as Escrituras para compreender e termos esses parâmetros estabelecidos. Ainda ele coloca uma outra citação, é que assim, de modo geral, haver-se-ia de agir que nenhuma reunião da igreja se fizesse sem a palavra, as orações públicas, o sermão, a celebração da Santa Ceia e a exortação à fé sincera e a confissão dessa fé, a ação de graças, os louvores em cânticos e a despedida em paz. Então, são os elementos que nós encontramos na Escritura: a pregação da palavra, orações, a celebração dos sacramentos, né, a ceia e o batismo, a exortação sincera, que é feita por meio da palavra e também pelos os atos do culto, quando nós lemos a palavra e extraímos dela os princípios nas partes do culto, a gratidão que o povo de Deus dá a ele. Então, o que Calvino nos ensina, e aí um princípio que os reformadores todos trabalham e nos trazem, é que o culto ele é divinamente estabelecido. Deus nos deu um modelo, e esse modelo, embora ele não esteja completamente num lugar da Bíblia, lá um texto que fale exatamente faça isso, 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 nós extraímos da palavra de Deus aquilo que agrada a ele. E por isso nós devemos conhecer a palavra para seguir isso que ele estabelece. E se nós pensarmos na época em que ele estava, em que Calvino estava, a Igreja Católica havia transformado completamente o culto, havia criado elementos humanos, havia colocado coisas que eram fora daquilo que agradava a Deus, e, portanto, era necessário que o culto fosse reformado. A missa, ela era uma oferta do sacerdote, e ainda é uma oferta do sacerdote a Deus, e o povo simplesmente está lá repetindo aquilo que o sacerdote manda que eles respondam. Quando o culto ele é prestado a Deus, ele é oferecido a Deus, e o povo todo participa disso. Por isso nós cantamos juntos, por isso nós lemos a palavra juntos, e aí nós juntos adoramos a Deus. Então, por isso que quando nós cantamos, nós não estamos simplesmente lá cumprindo um papel, mas estamos cantando a Deus, estamos respondendo. E é por isso que
Quando nós cantamos, nós devemos colocar o nosso coração, a nossa alma no canto, e não simplesmente cantarmos por cantarmos, porque nós estamos cantando a Deus e não cantando para o dirigente do culto, para o grupo que estaria à frente, mas nós cantamos a Deus, nós respondemos a Deus. Por isso é que o povo de Deus não pode mostrar tristeza enquanto canta. Por isso que o povo de Deus não pode abafar a sua voz, mas deve erguer com todo o vigor, com toda a vitalidade. E por isso nós devemos cantar com vigor e empenho, porque nós não cantamos para homens, não cantamos para as pessoas que estão ali, mas nós estamos cantando para Deus. E, e tendo estabelecido isso, vendo que o que é o culto e o culto como uma resposta e atender a Deus, Levítico 23:3 mostra exatamente isso. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O que isso significa? Que Deus nos dá 7 dias para nós vivermos. Em 6 dias nós trabalhamos, e aí nós cuidamos dos nossos afazeres, fazemos aquilo que nós devemos fazer, cumprimos as nossas obrigações, trabalhamos para obter o sustento, e Deus reserva desses 7 dias, então, um dia, que é o dia em que o povo de Deus se dirige à igreja para o adorar. É quando Deus faz a sua santa convocação, chama o povo para se colocar diante dele, para ouvir a sua voz. Então, por isso que o povo de Deus não pode desprezar o culto. A gente não pode achar que o culto eu vou quando der certo, ou quando eu tiver um tempo eu vou, mas todo culto é a convocação de Deus em que o seu povo se dirige a ele para ouvir a sua voz e responder a ele. E isso não é substituído pelo culto online, o chamado culto online, porque isso é um paliativo, enquanto a gente não podia se reunir. As igrejas estavam fechadas, não tinha como nós estarmos presencialmente. Mas a partir do momento em que nós temos novamente as portas abertas, a menos que nós tenhamos alguma restrição, alguma doença, ou os nossos irmãos que têm mais idade, aqueles que têm condições de irem à igreja, não irem à igreja, é algo muito grave, porque estão negando o convite de Deus. E estão dizendo que qualquer outra coisa é mais importante do que estar diante do Rei. Então, o culto é a santa convocação e o sábado cristão, que é o domingo, é o dia reservado por Deus para que nós nos apresentemos diante dele, para que nós oremos, para que nós cantemos, para que nós ouçamos a sua voz por meio da palavra. Que graça é isso? Ouvir a sua voz e responder ao nosso Deus. E então, esse é o culto. Ainda em Romanos, agora 10:17, nos é dito que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, no culto é que nós ouvimos as pregações. É claro que nós podemos ouvir pregações na internet, nos meios de comunicação, mas Deus ele estabeleceu um dia para que nós sejamos presencialmente na sua casa para ouvir a sua voz e ouvir a sua pregação da palavra. E nós devemos estar, portanto, presentes ali e não desprezar a pregação, porque a pregação da palavra é o anúncio da vontade de Deus. Quando aquele que está pregando está diante do povo, expondo as escrituras, está fazendo o papel da boca de Deus. Não que a pessoa se torne um santo ali naquele momento, alguém diferente do resto da igreja, mas Deus está agindo por meio do pregador da palavra. E por meio da pregação, da exposição, Deus está falando com o povo. E a pregação é o momento em que isso acontece. Hebreus 13:15 também fala a respeito da centralidade da pregação, quando diz: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício da nova aliança é o louvor e a adoração a Deus. Portanto, nós devemos estar louvando a Deus, estar diante dele, adorando o seu nome. E, portanto, o louvor ele é a resposta de adoração que damos a Deus. Deus fala com o seu povo por meio da pregação da palavra, ele nos instrui, nos ensina, e como consequência nós respondemos ao seu chamado. Respondemos ao seu falar por meio da adoração, por meio do louvor. E aí, como Hebreus disse, que é o fruto de lábios que adoram o seu nome. Mas é importante nós estabelecermos aqui que não são sinônimos o louvor e o canto. O louvor e o canto não são sinônimos.
Mas o louvor ele pode ser por meio das palavras que nós dizemos, por meio das orações, por meio do canto, né? E aí, sempre que nós cantamos, sempre que nós louvamos a Deus, nós estamos bendizendo o seu nome. Então, louvor significa bendizer o nome de Deus, como os salmos que falam que grande é o Senhor, que ele está acima de todos os deuses, que tremendo é o seu nome. Isso é um louvor a Deus. E aí nós devemos observar que nem toda música nós fazemos isso. Existem algumas músicas que nós estamos exortando aos outros. Por exemplo, o hino Há Trabalho Certo, quando nós falamos que há um trabalho para cada crente, nós estamos exortando os irmãos, ah, estamos comunicando aos irmãos as realidades da palavra. E aí, o louvor a Deus é quando nós bendizemos o seu nome. Então, as músicas que falam a respeito da grandeza de Deus, que louvam seus feitos, que exaltam o nome de Deus, né? Então, nesse canto, nós estamos adorando a Deus, estamos louvando ao seu nome. Então, o louvor, ele pode ser por meio do canto, pode ser por meio das orações, por meio das palavras que nós falamos a Deus. Então, música e louvor não são sinônimos, né? Então, nós devemos observar isso. Lutero, ele disse algo muito importante a respeito da música e que mostra qual é a natureza da música. Ele disse que a música é um dom maravilhoso divino dado por Deus exclusivamente ao homem. Então, quem pode cantar? O homem. Os passarinhos, eles não estão cantando, eles estão se comunicando uns com os outros. Agora, quem pode cantar, quem pode produzir música, é o ser humano. Somente os homens têm essa capacidade que foi dada por Deus. E, portanto, podem adorar, louvar o seu nome e exaltar o seu nome. O maestro Parcival, que é professor lá do JMC de música, do nosso seminário, e também maestro de orquestras e também lá no Mackenzie, ele diz que, para Lutero, a origem divina da música a aproxima da própria fé e a torna predestinada a acompanhar sempre a vida cristã. Por isso, tem espaço garantido e honroso no culto, onde ela é, por um lado, resposta dos homens ao chamado de Deus, mas também ao anúncio da proclamação. Então, a música ela serve para o louvor, serve para a adoração e também serve para a proclamação da palavra. E por isso, a música, então, ela está constantemente presente na vida do cristão e deve estar nos nossos lábios, um cântico ao Senhor, sempre que em toda a nossa vida. E por isso, então, é necessário que nós cuidemos daquilo que nós cantamos e como nós cantamos no culto. Se nós somos regulados pela palavra, se nós cremos no sola escritura, que só a escritura é a palavra de Deus, o nosso louvor a Deus não deve ser nada além daquilo que a Bíblia estabelece. Então, tendo visto que é o culto e vendo que a música é algo que foi dado por Deus para nós, e algo que nos distingue das outras criaturas, agora nós devemos ver como que a música então se estabelece dentro do culto. Se Deus fala através da sua palavra, e aí a leitura da palavra de Deus e a sua exposição cumpre esse papel, a música também ela deve ser a Bíblia cantada, deve ser a palavra de Deus cantada. E é por meio dela que nós devemos, então, responder a Deus. Por isso que no culto reformado nós devemos utilizar a música como veículo doutrinário e veículo de adoração e louvor a Deus. Quando nós cantamos as Escrituras, nós estamos sendo instruídos por Deus e Deus está falando conosco. E ao mesmo tempo nós adoramos ao Senhor e falando com Ele. Então a música ela serve para o ensino, porque através do canto das verdades bíblicas nós aprendemos a respeito de Deus, somos instruídos por meio dessa palavra. Ao mesmo tempo nós estamos adorando a Deus, ou seja, respondendo ao seu chamado, respondendo aquilo que Ele nos instrui. Então Deus fala e nós respondemos, e com isso também nós estamos adorando a Deus por meio da sua palavra. Estamos falando com Deus por meio do nosso canto. Então, se nós lembrarmos dos salmos, que exaltam o nome de Deus, a expressão do salmista, adorando ao Senhor, falando que Ele é grande, que nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo, que Ele tem feito maravilhas. E aí, então,
toda a nossa música, todo o nosso canto deve ser nesse sentido. Instrução e resposta. E adoração a Deus. Então, por isso que é muito importante nós observarmos o que cantamos. Porque não é simplesmente sermos guiados pela melodia, pela beleza da música, mas é o seu conteúdo que é importante e que deve ser observado. Porque através das palavras cantadas, das palavras ouvidas, é que nós somos instruídos e também respondemos a Deus. Por isso, nós devemos prestar atenção naquilo que cantamos. E aí é muito importante observar as letras. Devemos observar aquilo que nós cantamos, devemos estar muito certos de que aquelas palavras cantadas, elas são realmente a verdade revelada das Escrituras. Se elas nos trazem alguma estranheza ou nos parece que ela desvirtua alguma coisa das Santas Escrituras, nós não devemos fazer uso dela. Ainda mais porque as músicas elas têm um curto espaço para exposição, elas não podem trazer confusão, mas elas devem ser claras manifestações da palavra de Deus, claras exposições da palavra de Deus. E a gente vê desde do Antigo Testamento a responsabilidade nessa tarefa, como que os levitas no Antigo Testamento, também os músicos do Novo Testamento devem ser responsáveis pela música que cantam, pela música que fazem uso no culto. 1 Crônicas 25, nos versos 1 e 3, nos é dito: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Verso 1, esse. Agora o verso 3. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Rassabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizavam com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor. Então, profetizar aqui é o anúncio da palavra, a proclamação da vontade de Deus e da verdade de Deus. Lembre-se que os profetas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles não simplesmente faziam predições do futuro, mas eles eram a boca de Deus. E você pode perceber em vários momentos que eles falam: assim diz o Senhor. Ou seja, é uma exposição, é Deus falando com o povo, exortando a que abandonem o pecado, trazendo o juízo, mas é sempre uma exposição da vontade de Deus e do ser de Deus. E Colossenses 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós, em nós, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com alegria em vosso coração. Então, a música, ela expressa a verdade de Deus, ela anuncia os feitos de Deus e a sua grandeza. E aí nós podemos perceber que no Antigo Testamento, na dispensação da lei, no Novo Testamento também, na dispensação da graça, a música foi utilizada a mando de Deus como veículo difusor da sua palavra e do evangelho da salvação, e é o veículo utilizado para louvor e adoração. Então, pela música, nós proclamamos a vontade de Deus, proclamamos a sua palavra, anunciamos aquilo que Deus revela na sua palavra. É uma pregação por meio do canto. E também por meio do canto nós louvamos e adoramos a Deus, ou seja, respondemos ao seu chamado, respondemos aquilo que ele nos instrui. Então, o papel da música é um papel didático, é um papel de proclamação da verdade, além do papel da adoração. Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra, nos instruindo, e o povo responde com adoração, cantando a sua palavra. Deus fala conosco e nós respondemos. E isso por meio do canto nós fazemos também. Então, portanto, já que o louvor é a resposta que damos a Deus, nada melhor do que respondermos com aquilo que Deus nos deu, e assim não corremos o risco de respondermos errado. E é assim que os reformadores pensavam. E é assim que a igreja, que é pautada pela palavra de Deus, também deve pensar. A palavra de Deus deve ser cantada, as verdades de Deus devem ser cantadas. Isso não significa pegarmos literalmente os textos e colocarmos nas músicas, mas que o conteúdo daquilo que nós cantamos seja bíblico, que sejam belas poesias, que sejam belas estrofes cantadas, mas que estejam encharcadas da palavra de Deus,
que sejam encharcadas de Deus e da sua vontade, da sua palavra, de adoração ao seu ser, de instrução, que sejam bíblicas, que sejam somente a palavra de Deus. E isso deve ser, então, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós expressamos. Agostinho disse algo muito interessante a respeito da música também. Ele disse: ninguém pode cantar de modo digno perante Deus se não cantar aquilo que recebeu dele. Então, e aí o problema que nós temos hoje em dia é que as músicas, geralmente, a maioria delas fala sempre de uma perspectiva do homem. Sempre é o homem tomando ação, sempre é o homem indo até Deus, é sempre uma forma que, como se Deus tivesse feito a obra da redenção e deixado à disposição de nós, e nós que vamos lá, corremos atrás e buscamos, é sempre o homem, o homem, o homem. E isso revela a teologia desses cantores, desses compositores. Isso revela aquilo que eles creem. E se nós observarmos, claro que a Bíblia ela fala a respeito de uma resposta humana, que Deus desceu até a terra, se Cristo se encarnou, Deus mandou seu Filho para morrer por nós, e isso traz consequências, não só salvíficas, mas também de redenção da natureza, enfim. Deus requer que nós respondamos, mas isso requer uma transformação. Isso requer que o Espírito habite em nós, isso requer que Deus faça a obra nos nossos corações para que nós respondamos. Só que as músicas, geralmente, elas sempre expressam como se o homem, em seu poder, pudesse buscar essas coisas. Então, uma ênfase exagerada no ser humano. E aí, às vezes, nós podemos cantar várias músicas que falam sempre do homem, do homem, do homem, e se esquecem de adorar a Deus. Mas como Agostinho expressa aqui nessa frase, nós devemos cantar perante Deus aquilo que nós recebemos dele, ou seja, a sua palavra. E aí, assim como a pregação deve ser de todo o conselho de Deus, a música também deve ser sobre todo o conselho de Deus. Calvino, ele priorizava os salmos, mas isso não significa que ele usava somente os salmos. Nas suas publicações, nós vemos que ele fez uso de outros textos, mas a sua preocupação ali em Genebra era sempre cantar a palavra, era sempre cantar aquilo que Deus deu ao seu povo, cantar aquilo que Deus ensina, né? Então, aí nós vemos o cântico dos 10 mandamentos, do credo apostólico, de alguns textos também na igreja de Genebra. Então, o importante é que nós cantemos a palavra de Deus, cantemos aquilo que Deus revela e fazer isso com aquilo que Deus nos deu, que é a sua própria palavra. E aí nós que somos reformados, então, devemos ter muito claro em nossa mente que o culto é uma santa convocação para ouvirmos as instruções de Deus por meio da sua palavra e respondermos em grata adoração através da sua palavra. E é importante que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente, tenhamos isso muito claro, que Deus deu a sua palavra e ela é que deve ser cantada. Assim como a Bíblia regula o culto como um todo, a música, como parte integrante, também deve ser regulada por aquilo que Deus deu na sua palavra. O pastor John MacArthur, também nós temos uma citação dele, onde ele expressa, eu vou compartilhar aqui mais uma vez, onde ele diz o seguinte: o único manual de adoração confiável e suficiente são as Escrituras. Se Deus deseja adoração em espírito e em verdade, e se a adoração é algo oferecido a Deus e não apenas um espetáculo em benefício da congregação, então cada aspecto da nossa adoração deve agradar a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Então, é aquilo que nós temos dito. A Bíblia regula todos os aspectos do culto, da adoração, do louvor. Então, portanto, se algo entregue a Deus, é algo oferecido a Deus, deve estar em harmonia com a palavra de Deus, não pode ser algo fora daquilo que Deus estabeleceu. Reverendo Augusto Nicodemos disse também que nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos da Bíblia. E aí a gente volta um pouquinho àquilo que eu já havia dito,
a respeito da ênfase. Existem muitas músicas que nós vemos hoje que elas tentam tentam fazer com que a pessoa esteja imersa num ambiente de adoração, cria-se um clima, então são músicas que ficam repetindo a mesma frase, tentando criar um ambiente de adoração, aí as pessoas tentam fazer parecer que estão ali completamente imersas naquele momento, e aí as canções elas repetem-se sempre as mesmas frases, e em outros casos ainda, as músicas elas não expressam com exatidão a verdade de Deus. Os compositores e autores pegam algumas frases a respeito de que Deus é grande, que o amor de Deus é presente, que o amor de Deus é muito grande para conosco, e tentam formular uma teologia humanista, pegando esses temas que a Bíblia estabelece, claro, muito claramente, mas sempre voltando para que o homem seja engrandecido, colocando o homem como centro da redenção, o homem como centro da obra de Cristo, quando, na verdade, quando Deus envia seu Filho, ele enviou seu Filho para que ele fosse punido no nosso lugar, ou seja, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. A vontade de Deus para a redenção era que a ira sua fosse aplacada sobre o seu Filho. E aí sim, claro, os efeitos são que todos aqueles que estão em Cristo recebem a redenção. Mas o plano de Deus previa a satisfação da sua ira e da sua justiça, que a sua justiça fosse manifesta entre os seres humanos. E aí, em Cristo, os salvos são remidos através da ira que foi derramada sobre Cristo, e aqueles que não recebem a Cristo receberão eles mesmos a justa condenação que os seus pecados merecem. Portanto, a música ela deve expressar a palavra de Deus. Nós não devemos cantar por cantar, ou então nós não devemos escolher as músicas que cantamos simplesmente porque elas falam sobre alguns temas, mas nós devemos analisar as letras para ver se elas trazem com exatidão a revelação de Deus, se elas trazem com exatidão aquilo que Deus comunica ao seu povo por meio da sua palavra. Então, nós devemos estar cientes daquilo que cantamos. Por que então nós devemos cantar a Bíblia? Porque nós somos limitados e o nosso repertório linguístico é sentimental e espiritual, ainda que sob a influência do pecado. Mas o repertório divino é puro, santo, inspirado, rico e cheio de uma beleza incomparável. Nós devemos cantar as Escrituras, porque elas são aquilo que o próprio Deus deu a nós. Ou seja, Deus mostra como ele é adorado. Isso porque, quando nós falamos aí que somos limitados e o nosso repertório linguístico é também limitado, nós estamos dizendo que nós não conseguimos compreender completamente quem é Deus. Nós sabemos que Deus é grande, que Deus é justo, que Deus é amor, mas por causa da nossa limitação humana, nós não conseguimos compreender com exatidão o ser de Deus. E por isso que sempre as nossas formulações, elas serão sempre limitadas. Só que a palavra de Deus, ela mostra com exatidão quem é Deus. Os salmos expressam isso com detalhes. O Salmo 148, por exemplo, que você pode observar na sua Bíblia, ele expressa a grandeza de Deus. Então, se Deus deu os meios para que nós façamos isso com maior profundidade, com maior exatidão, nós devemos fazer uso. Porque nós sempre, se seguirmos somente os nossos conhecimentos, a nossa limitação, nós nunca poderemos fazer aquilo que é merecido por Deus. Será sempre limitado. E a sua palavra, pelo contrário, ela expressa o seu ser e expressa aquilo que Deus é e fez por nós. E é por isso que os salmos, eles são a mais excelente expressão de espiritualidade e devoção humanas. Então, se a música é um dom maravilhoso divino dado por Deus exclusivamente ao homem, para que seja em todos os tempos, para que se dado exclusivamente ao homem,
ela então é um instrumento dada para que em todos os tempos nós ensinemos a palavra. É o veículo pelo qual nós ensinamos a palavra de Deus. É o veículo pelo qual nós falamos de Deus, o veículo para também a adoração de Deus. Então a música, ela tanto tem esse caráter instrutivo, tem o caráter de ensinar, e também ele tem o caráter de adoração, de resposta àquilo que Deus nos ensina. Então, é por meio da música nós podemos responder também ao chamado de Deus e responder aquilo que ele nos ensina. Por esse motivo, foi então importante e necessário que o culto e a liturgia fossem também reformados, para que eles se tornassem outra vez teocêntricos, para que eles fossem outra vez dirigidos a Deus. Como eu disse, o culto, a missa católica, ela não expressa esse falar de Deus em resposta do povo, mas é um sacrifício oferecido pelo sacerdote, e o povo é um mero espectador. E aí também nós devemos observar, aí nós temos que observar que também as formas humanas de adoração, elas não expressam com exatidão aquilo que Deus requer do seu povo. Como eu disse que nós somos limitados, se fosse simplesmente algo que os homens criassem, eles nunca seria suficiente para adorar a Deus. Mas quando nós voltamos à palavra de Deus, observamos que é necessário que Deus nos dê a forma de ser adorado, a forma de ser louvado. Então, e isso o culto expressa, e o culto deve ser assim, a música também, como parte do culto, também deve ser da mesma forma. Né? Então, é necessário que nós reformemos também o nosso canto. E então, o desafio que fica para nós a respeito disso, já que a música é um meio de instrução, um meio de proclamação da palavra, e é um meio também de nós adorarmos a Deus, respondermos aquilo que Deus nos dá, é necessário nós retornarmos às Escrituras para observarmos tanto o culto que prestamos a Deus, quanto também as músicas que nós cantamos. O culto, então, ele deve ser regulado pelas Escrituras, ele deve ser regulado por aquilo que Deus deixou na sua palavra. E, como consequência, nós devemos cantar a palavra de Deus, para que as pessoas sejam ensinadas. Um exemplo muito claro disso foi na própria Reforma. Lutero, quando começa a criar canções, composições, o seu propósito era instruir o povo. Se nós pensarmos na relação pregação e canto, com grande probabilidade nós lembraremos muito mais das canções do que da pregação. Isso porque as pregações, elas são, claro, necessárias e importantes, porque são exposições da palavra de Deus, mas a música, por conta da sua melodia, por meio da música, da sua beleza, ela faz com que isso se apegue à nossa mente. A música, ela é um poderoso instrumento de Deus, porque a sua poesia, a sua melodia, ela acaba grudando na nossa mente. Você pode pensar em canções que você cantou e nunca mais se esqueceu, em músicas que você canta em determinados momentos, em canções que de vez em quando estão na sua mente. E Lutero, quando espalhou a reforma pela Alemanha, a música teve uma grande importância, principalmente porque num primeiro momento não era possível que todos tivessem a Bíblia. Claro que isso depois foi uma preocupação dos reformadores, por meio da instrução, para que as pessoas soubessem ler a distribuição das Bíblias, mas num primeiro momento, com a grande maioria da população analfabeta, a grande maioria da população não tendo acesso à palavra de Deus para ser lida, então a música cumpriu um importante papel de levar adiante a palavra de Deus, de levar adiante aquilo que a reforma trazia. Se nós pensarmos hoje em dia também, mesmo nós tendo a capacidade de lermos a palavra de Deus, de meditar na sua palavra, de ter acesso à Bíblia nas nossas casas, a música ainda tem um papel extremamente importante, porque, como eu disse, a música tem o poder de estar na nossa mente, a música tem o poder de grudar na nossa mente, e assim nós
podemos refletir sobre a palavra de Deus. E se nós cantarmos aquilo que não é com exatidão a palavra de Deus, nós estaremos correndo o risco de estarmos refletindo naquilo que não é a verdade, de que é um simulacro de verdade. Porque muitas músicas são isso, elas fazem uso de algumas palavras-chave, mas que, na verdade, na sua inteireza, na música como um todo, ela não expressa a verdade de Deus, mas ela tira a glória de Deus e transfere ao homem. Ela enfatiza a ação do homem em detrimento da grandiosidade de Deus. Então nós não podemos olhar para a música e pensar nela que ela está cantando um outro aspecto que a gente não está considerando, mas não. Devemos observar, pensar com cuidado se aquela música ela de fato expressa a verdade de Deus ou não. Se aquela música ela expressa de fato aquilo que Deus deixou para o seu povo. Então a importância é grande, principalmente daqueles que estão à frente das liturgias, que escolhem as músicas, o cuidado deve ser muito grande. E da mesma forma, o povo de Deus que canta também, que responde, que está ali presente no culto, deve cantar aquilo que lhe é proposto nos domingos, mas sempre pensando a respeito do que se está cantando. Nós não podemos simplesmente repetir porque está na liturgia, nós devemos considerar o que está sendo cantado, se expressa de fato a vontade de Deus. Até porque, quando nós cantamos, quando nós adoramos a Deus, nós estamos colocando o nosso coração ali e dizendo: isso que eu estou cantando é o que eu creio. Isso que eu estou cantando é a verdade de Deus. Então, por isso que nós não podemos ser displicentes no canto, tanto na escolha quanto na sua execução. O povo de Deus que está participando do culto deve cantar com vigor. Não deve deixar para que o grupo cante. O grupo não está lá para fazer uma apresentação à igreja, mas está para conduzir. Então, a igreja canta com vigor, com empenho, com coração, com fervor, porque está cantando a palavra de Deus. Porque está dizendo: eu creio nisso, Senhor. Quando está adorando a Deus, está dizendo: o Senhor de fato é um grande rei. O Senhor de fato é um grande Senhor maravilhoso. Ninguém pode ser maior que o Senhor. Então nós estamos declarando que de fato Deus é quem é. E da mesma forma, quando exortamos nas outras canções, nós estamos respondendo a Deus dizendo: vamos trabalhar, vamos pregar o evangelho, vamos nos empenhar na palavra de Deus e na sua obra. Então o povo de Deus canta com vigor. O povo de Deus canta com gosto. E aí, claramente, nós podemos ver muitas vezes a diferença entre um estádio de futebol, por exemplo, e o nosso canto nas igrejas. Se você observar alguém no estádio de futebol, você pode perceber ele desanimado. Quando ele canta com desgosto ou com menos voz, mas todos estão ali para louvar aquele time. E, portanto, cantam com vigor, cantam com empenho, com emoção, colocando todo o seu sentimento ali. Só que o que eles estão adorando? Eles estão adorando um time, estão adorando homens. E por que o povo de Deus, quando está diante de Deus, não canta com o mesmo empenho, o mesmo vigor? Canta com o mínimo de voz possível. Aparenta-se tristeza ali naquele de canto, expressões tristes ali, mas nós estamos cantando ao Rei. Estamos proclamando a nossa fé no único que é digno de receber a honra, a glória, a riqueza e o poder. Devemos cantar com o coração, com a nossa mente, devemos cantar com todo o nosso ser, porque nós estamos adorando ao único que é digno. O povo de Deus deve cantar com vigor, com empenho. O povo de Deus deve apresentar a sua adoração a Deus com fervor. Não porque as outras pessoas estão observando, e claro que se alguém passar na frente da igreja e puder ver um povo que ama a Deus cantando, ele pode perceber de fato eles amam a Deus e esse Deus deve ser grandioso. Mas porque eu e você, quando cantamos, estamos respondendo a Deus. Estamos instruindo a outros através do canto. Estamos adorando ao Senhor. E por isso nosso canto deve ser com alegria, com júbilo. E os salmos falam disso: cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Exultai e jubilai diante do Senhor.
E isso tem a ver com uma alegria que não se pode descrever. Portanto, meus irmãos, quando cantarmos, cantemos com o nosso coração, com o nosso vigor, com nossa alma, porque nós estamos cantando, estamos adorando ao Senhor. Para aqueles que fazem parte dos grupos de música, você precisa se preparar para isso. Você precisa, se você toca, ensaiar, e quem canta também deve ensaiar a sua voz, preparar a sua voz, preparar-se tecnicamente na execução do seu instrumento, na utilização da sua voz. Devem haver ensaios quando há um grupo, para que a música seja algo muito bem executado. É claro que durante o período de aprendizado haverão erros, haverão dificuldades, mas aqueles que tocam e aqueles que cantam devem progredir, porque não estão cantando para o seu próprio bem, não estão cantando para si mesmo, para se apresentar, mas estão cantando ao Rei. E mais do que isso, estão conduzindo a congregação nos cânticos. Quando o grupo sobe ou vai à frente para dirigir os cânticos, está conduzindo o povo. E como eu disse, um povo que vai cantar com o seu coração, com a sua mente, com a sua devoção a Deus, se entregando de fato a Deus, expressando quem Ele é. E aqueles que cantam, que conduzem a adoração, devem ter o mesmo sentimento. E isso começa com um preparo anterior. Ensaio das músicas, preparação do repertório, a preocupação em aprender as músicas que não conhece, e não deixar para o último momento, uma rápida ensaiada antes, e ir lá cantar. Mas deve haver preparação, deve haver empenho para que o nome de Deus seja glorificado e para que você e o grupo como um todo conduzam o povo de Deus na adoração. É uma grande responsabilidade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e os levitas que eram encarregados da música são descritos, há um grande preparo até que eles cheguem a esse ponto. Hoje nós não somos os levitas do Antigo Testamento, porque eles tinham outras funções que não somente cantar. E o serviço levítico acabou com o templo também. Eles eram limitados o seu serviço ao templo. Mas hoje nós temos uma grande responsabilidade e um dever de nos prepararmos tecnicamente, espiritualmente. Aqueles que estão à frente dirigindo a igreja no canto não podem ser pessoas que não leem a palavra, que não aprendem a respeito de Deus, porque como cantarão aquilo em que não conhecem bem? Então deve haver a preparação técnica para que haja cada vez mais preparo na apresentação das músicas, isso tocando, cantando, mas também deve haver uma preparação espiritual. Deve haver o empenho em estar nos cultos, em aprender na escola dominical, em aprender a respeito de Deus, participar da vida da igreja, estar preparado espiritualmente para a execução do serviço. Aqueles que estão na condução do povo de Deus não podem também ser displicentes na sua vida espiritual, porque tem um grande papel a ser executado. É o que Romanos 12, 1 e 2 diz, e isso serve para todos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, uma mente voltada para Deus, um coração voltado para Deus, uma vida guiada pela vontade de Deus. E aí, mente é onde nós pensamos e conduzimos nossas ações. O coração, a sede das nossas emoções. Portanto, se a mente e o coração estão voltados a Deus, nós podemos viver para Ele e apresentarmos um culto agradável a Ele, um culto racional. Mas nós não podemos fazer isso se nós não estivermos cheios da sua palavra, se não estivermos cheios da sua orientação. Por isso que nós devemos, então, estudar e aprender a respeito da palavra de Deus. E se nós quisermos
aprender o que nós devemos cantar, se nós quisermos aprender o que nós devemos apresentar a Deus como cântico, nós temos alguns exemplos na palavra de Deus muito claro. Nós temos, claro, os salmos que nos apresentam isso, e nós temos alguns cânticos, como o cântico de Moisés, logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho e visto tudo aquilo que Deus fez com os egípcios, Êxodo 15, de 1 a 19, também Deuteronômio 32, de 1 a 43, expressam isso. Moisés exalta a grandeza de Deus, exalta o poder de Deus. Os 150 salmos são a expressão do salmista ali em seus momentos com Deus, tanto em momentos de dificuldade, de perseguição, de pecado, de adoração. Os salmos eles nos trazem uma experiência humana em diversos momentos, tanto de alegria quanto de tristeza. No Novo Testamento nós temos o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Simeão, em que ao verem o Messias, no caso de Maria, ao saber da gravidez, e Zacarias, ao saber da vinda do Messias e do precursor que seria o seu filho, o Cântico de Simeão também expressa ali a grandeza de Deus, a visão dos glorificados em Apocalipse 7, 9 a 12. Então, a gente tem muitos outros casos também, muitos outros claros ensinos do que nós devemos cantar e exemplos de como devem ser o nosso canto. Então, portanto, nós temos que observar esses modelos e aprendermos com eles como nós devemos cantar a Deus. Isso é muito importante para nosso serviço a Deus. Uma citação, finalizando essa aula, uma citação que segue aqui, ela diz: a finalidade e a razão de toda música deve ser somente a glória de Deus e a recriação da alma. Onde isso não é levado em conta, não há música propriamente. E aqueles que abusam dessa nobre e divina arte são musicantes do demônio, pois Satanás tem seu prazer em ouvir tais coisas infamantes. Para ele, tal música é boa o suficiente, mas não para os ouvidos de Deus. Mas para os ouvidos de Deus são berros infamantes. Quem deseja no seu ministério ser músico, ter a graça de Deus e uma consciência limpa, não desonra essa grande dádiva de Deus pelo seu abuso. Isso é uma citação de Nietzsche. Então, meus irmãos, a música, como ele coloca aí, ela dá glória somente a Deus, e a recriação da alma é a instrução, a adoração, como nós temos dito até aqui. Então, nós devemos cantar a palavra de Deus. E o papel da música, portanto, no culto, é um papel de instrução. E assim como as leituras e a pregação é Deus falando conosco, a música também vai ter esse papel, quando expressa a revelação de Deus sobre o seu ser, o seu caráter. Tem o papel de instrução e de ensinar a respeito da grandeza de Deus, e também tem o papel de resposta. Deus fala conosco e nós respondemos com gratidão, com adoração, com a nossa confissão. Então, esses elementos, eles são muito importantes. A música no culto tem um papel de instrução e de resposta. E nós devemos, portanto, seguir isso. Devemos buscar cantar a palavra de Deus e nada menos do que isso. E, portanto, devemos observar aquilo que nós cantamos a cada domingo. Aí nós temos algumas bibliografias que podem ser úteis para nós no nosso estudo a respeito desse tema e que nós podemos observar essas coisas. Como eu disse, esse texto usado é do meu irmão, seminarista Jonatas Vanzella, e que nós possamos, meus irmãos, observar aquilo que nós cantamos. Nós possamos valorizar a música não como um elemento que está lá no culto sem nenhum propósito, mas a música ela está lá para ser um modo como nós adoramos a Deus,
para recebermos a instrução e também para responder a Deus aquilo que Ele nos instrui. Que nós possamos, então, considerar essas coisas, meus irmãos, para que Deus seja glorificado em todos os elementos do culto, para que também os nossos cantos sejam cantos que glorifiquem o nome de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que nós possamos, Senhor, cantar ao Senhor de modo digno, cantar ao Senhor as tuas palavras e não as nossas, que possamos tomar cuidado, Senhor, com toda expressão musical que nós efetuamos e que possamos ter o cuidado de cantar a tua palavra. Oramos a ti, gratos, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, meus irmãos, e que o Senhor esteja conosco.